Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro ciclo de palestra online, um projeto desenvolvido por ligas de pneumologia e cirurgia torácicas de todo o Brasil. As ligas de Pneumoliga UFPB, Pneumoliga Unite, de Sergipe, Lapine, da Unive, Lapine, Unidep, Lapcity, UFSC, LAS, UFMA, LIAP, da Unesa, Rio de Janeiro, LAPIT, da UNP Rio Grande do Norte, LIAP, Selma, LAPCIT, da UFMA, LABAB, da EBM São Paulo, LAPNES, LAPA Unifamas, LACIR, LAPCIT IMED, LIPA Unifenas e LAPNEUMO Unipam. Estamos aqui para a nossa segunda aula. Ontem tivemos a primeira aula intitulada de Ventilação Mecânica do Básico à Conduta do Covid-19, feita pelo Dr. Rafael Bastos. E hoje nossa segunda aula com o tema Desmistificando as informações sobre Covid-19 na pandemia, com o Dr. Rodolfo Ataíde, que é médico formado pela Universidade Federal da Paraíba, residência em Clínica Médica pelo Hospital Universitário Lauro Vanderlei, residência de Pneumologia pelo INCOR, do HC-FM USP, e residência em Medicina do Sono pelo HC-FM USP. Doutor Rodolfo, seja bem-vindo, é sempre um prazer imenso ter o senhor aqui com a nossa liga, sempre participando dos nossos projetos aqui da Pneumoliga UFPB, e hoje expandindo as fronteiras para todo o Brasil, essa associação entre as ligas, e é sempre um prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Na verdade, eu que agradeço, Rodrigo, o convite da Pneumoliga, e é uma satisfação falar para todos vocês. E que a gente tenha a oportunidade, então, de esclarecer, de debater uma coisa que a gente precisa fazer com certeza. Na verdade, o conhecimento é construído através da divisão do saber, e a gente está aqui exatamente para isso. Com certeza. Pessoal, só uma rápida informação, que alguns já se cadastraram antes na aula, mas esse cadastro era só para ter acesso ao link. Caso vocês queiram receber o certificado, vocês vão ter que se inscrever novamente nesse novo link que está na descrição do vídeo. É só você acessar o link e se cadastrar novamente. Mesmo os que já se cadastraram antes, precisam se cadastrar, certo? Então, boa aula, doutor Rodolfo. E à medida que vocês quiserem fazer perguntas, podem colocar no chat do YouTube, que ao longo da aula a gente vai tentando responder e tirar as dúvidas de vocês. Opa! Eu não sei como é que tá para vocês aí, mas eu não consigo ter a visão da tela da apresentação. É você que vai colocar, Rodrigo? Desculpa. Sou eu sim, eu estou colocando aqui. Ah, joia. Tá ok. Então, vamos aguardar aparecer. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouco sobre... Um pouco não, né? Na verdade, provavelmente, a gente vai ter uma conversa longa e vai tentar aprofundar e abordar todos os temas envolvendo a Covid-19. Nesse sentido, o que a gente tem de extrema importância é de que a gente precisa datar essa discussão, porque as informações elas vêm a cada dia, a cada minuto surge uma informação diferente, e a gente tem que ter noção de que o conhecimento assim dessa divisão, dessa conversa, assim que a gente constrói o saber, mas ele é muito dinâmico, a ponto de que hoje o que a gente conversa talvez não seja a verdade científica de amanhã. Isso é uma ressalva que a gente deve fazer. E, novamente, agradecendo a Pneumoliga pelo convite, a gente vai abordar, então, certos mitos criados em torno da Covid-19. Nosso objetivo é trazer a evidência científica mais atual em termos do assunto, também quebrar alguns mitos relacionados à Covid-19, e, nesse meio tempo, a gente vai usar como um caminho blocos. Nesses blocos, a gente vai ter divididos os temas, e a partir de terminado um bloco, a gente vai voltar e vai responder as perguntas acerca do tema. Começando, como se diz no popular, do começo. Então, eu agradeço de novo a oportunidade, me chamo Rodolfo Bacelar de Ataíde, sou médico pneumologista,
E a gente vai começar falando da Covid-19 e da sua origem. Próximo. A gente vai precisar, então, desmistificar desde a base e entendendo o que é essa questão do místico. O que é um místico? Fazer com que sejam diferentes crenças e evidências científicas. Muito se fala, mas o que é verdade em termos de Covid? Qual é a verdade científica atual? Esse vai ser nosso principal objetivo, começando exatamente da origem. Próximo. A origem do Covid. Como surgiu o coronavírus? Essa origem, na verdade, ela não surgiu do acaso, é a primeira coisa, não foi uma mera coincidência. O que se tem aqui, o Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus, que tem seu nome de SARS-CoV-2, ou seja, já existia um SARS-1. Os coronavírus, eles são extremamente frequentes na natureza. Eles também já causam doença no ser humano. Então, a gente tem, por exemplo, como os coronavírus sendo a segunda principal causa da nasofaringite viral, do resfriado comum. Então, eles são extremamente comuns. Porém, existe uma família, na verdade, um grupo de cepas ou de tipos, por assim dizer, de coronavírus, que são vírus de RNA, que esses são mais agressivos. Do que a gente teve contato até agora foi o MERS, responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio. A gente teve contato com o primeiro SARS, e aí esse primeiro SARS, ele também deu uma síndrome respiratória aguda, também na China, começado na China, que também resultou numa pandemia de menores proporções, e agora a gente tem o SARS-CoV-2, causando a pandemia que a gente vive da Covid-19. Ela recebe esse nome de Covid-19 porque os primeiros casos surgem na China no ano de 2019, final do ano, dezembro, a gente tem os primeiros relatos do SARS-CoV-2, de uma pneumonia viral, de achados atípicos na China, e aí você tem a documentação da doença. Poxa vida, mas já existiram outras? Existiram. A do Oriente Médio, logicamente foi no Oriente Médio. A SARS, ela existiu, ela também na China, e isso justifica muita coisa, justifica muito do que aconteceu em termos de cuidado. A China, por já ter a experiência de outras síndromes respiratórias agudas graves, ela já é sábia no sentido de ter uma vigilância ativa. E essa vigilância ativa chinesa fez com que eles descobrissem quadros de pneumonia atípica. Existia uma certa lentidão na notificação, uma dificuldade de primeiros acessos aos casos, isso é documentado, mas existia uma vigilância que conseguiu descobrir, e aí, a partir daí, você teve as medidas do governo chinês a ponto de tentar barrar a doença. Essas medidas não foram tão efetivas quanto se imaginava, mas e que resultaram, na verdade, no que a gente vive hoje. Talvez o primeiro mito que a gente tem, e eu vou pedir para o Rodrigo passar o slide, é exatamente de onde veio o SARS-CoV-2. A culpa do morcego. E aí muita gente traz a coisa que até, de certa forma, a gente pode até dizer racista. Não, a culpa não é do morcego, a culpa é do chinês que come o morcego. Primeiro que os vírus respiratórios, eles transitam comumente dentro dos mamíferos, isso não é incomum. O MERS aconteceu por causa dessa transmissão pelos camelos. O primeiro SARS foi sabido por causa do morcego. E do SARS-CoV-2 a gente não tem ainda a origem definitiva. Pode ter acontecido exatamente essa transmissão, e aí, por uma evolução do vírus, ele consegue saltar essa barreira, ele dentro de outras culturas. Então, a gente tem que ter uma certa cautela em relação a isso, porque a gente pode caracterizar tal coisa como discriminatória. A origem a gente não sabe. Sabe-se que o vírus circulava entre mamíferos, acreditava-se que podia ser em morcegos, como também um outro mamífero chamado pangolim, muito parecido com o tatu, e é hábito nordestino ou de outras regiões interioranas, do sertão mineiro também, o consumo do tatu como alimento, o interior de São Paulo, alguns relatos também. E isso não é tão estranho. Então, se o chinês ele tem um hábito do consumo e contato com o pangolim, o tatu chinês, isso também poderia ter acontecido no Brasil.
Vamos passar, então, já que a gente desmistificou a questão da culpa, de quem é, já que a gente não pode culpabilizar nada, foi um acaso, nesse sentido, na verdade, foi a evolução que agiu e ele pulou essa barreira. Vamos passar para um segundo ponto, e eu vou pedir, por favor, Rodrigo, para você passar. A questão do mercado de animais. Quando a gente fala do mercado de animais em Wuhan, que foi o primeiro foco dito, a gente tem a ideia muito do que se passa por exemplo, nos filmes americanos de Indiana Jones, por exemplo, onde os mercados africanos eram extremamente caóticos. Não é assim. Não é também a pura falta de higiene. Os mercados eles têm uma certa organização e se a gente levar em consideração e em comparação, feiras livres brasileiras são tão pouco higienizadas quanto poderia ser a feira chinesa onde aconteceu isso. Qual é o grande problema? O grande problema é que se a gente imaginar o consumo do pangolim, que é essa suspeita, ele é um animal que é de proibida comercialização e caça, então é ilegal. Daí, nesse sentido, o que é ilegal torna o mercado negro, onde você não tem controles de higiene, a via comum para o consumo da população. E aí você tem uma certa ironia em relação ao pangolim, que ele é utilizado, as escamas dele são utilizadas para tratar quadros respiratórios. E justamente ele pode ser uma fonte dessa barreira evolucionária que foi pulada pelo SARS-CoV-2. Rodrigo, eu vou pedir para você passar, já que a gente abordou o mercado de animais. E vem a segunda coisa. Não, esse vírus foi criado em laboratório. A gente não tem evidências científicas disso. Inclusive, a Nature já traz numa abordagem dizendo que a sequência genômica viral torna essa hipótese extremamente improvável. Então, a questão de um laboratório em Wuhan que trabalhava com vírus respiratórios não é incomum. A gente tem diversos relatos de que na Ásia surgem vírus respiratórios. Então, geograficamente e biologicamente, o bioma daquela região é mais suscetível ao surgimento desses quadros respiratórios transmitidos por vírus. Então, existe uma certa vigilância já dos governos, e principalmente o governo chinês, que não só passou pela epidemia do SARS, como a gripe aviária, gripe suína, ele já passou por tudo isso, então já existe um grau de atenção maior. A gente não tem evidências científicas disso e acaba sendo que a história do vírus de laboratório, porque lá na China se trabalhava em laboratório alguns vírus, essa hipótese torna-se extremamente improvável, como relata o artigo da Nature. É a evidência que a gente tem hoje, de que não parece ser um vírus produzido, engenhado para ser uma doença da maneira que a gente vê. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o vírus foi descoberto em 2019, porém existe a suspeita de que esse vírus já circulava na população. E o que falhou talvez foi a vigilância de encontrar o vírus. Por isso que esse vírus surge tão bem adaptado para a transmissão humana, que foi a surpresa, na verdade, em termos da biologia do SARS-CoV-2 que vem causando. Geralmente os vírus eles vão amadurecendo com o tempo. Ele já surgiu muito maduro, ele já pulou, pelo menos a gente vê ele já muito maduro na transmissão interhumana, e isso chama atenção. Qual é a hipótese em termos disso? É que ele talvez já esteja circulando há certo tempo dentro da população. E só agora que a gente reconheceu. Por quê? Provavelmente ele tornou-se mais patogênico. Vou pedir, Rodrigo, por favor, para você passar para a gente abordar o próximo tema. Ele sabia. E a gente traz nesse sentido do místico em termos de um vídeo que circula sobre Obama falando de que um vírus respiratório, uma pandemia ia existir. Na verdade, não é que ele sabia, a OMS sabia, o governo chinês sabia, todos os governos mundiais sabiam que, em algum momento, a gente teria uma segunda pandemia. Uma segunda pandemia não, mas uma outra pandemia de vírus respiratórios. Não foi a primeira, a gente tem pestes outras, gripe espanhola, SARS, MERS, gripe aviária, gripe suína. Não foi por falta de exemplo. O que existiu, na verdade, foi talvez uma falta de incentivo em pesquisas para que a gente tivesse uma maior barreira ou tivesse mais preparado para quando aquela pandemia surgisse. Aviso não faltou. Quando os primeiros casos chineses surgiram,
vários governos foram notificados, inclusive o governo americano. O que existiu, na verdade, foi uma lentificação, um retardamento em ações que poderiam ter sido tomadas para barrar a pandemia. Eu acho que a gente esgota, então, a questão do ele sabia, de que alguém sabia, todo mundo já imaginava que podia acontecer, ninguém tinha o domínio dessa informação, o que faltou foi preparo para quando uma pandemia viral acontecesse. Vou pedir, Rodrigo, para você passar. Em relação à transmissão, mas eu pego, por exemplo, se eu falar perto, pega-se falar perto, pega-se tossir perto, pega-se respirar perto. A ideia de que dentro dessa transmissão a gente tem que levar, não, a mística de que é só um vírus respiratório. Não, o vírus pode ser transmitido a partir do contato em que a partir do momento, na verdade, em que ele tenha contato com as minhas mucosas. Então, se existe uma superfície contaminada e eu toco na superfície, eu coço o olho, coloco a mão na boca, existiu esse contato e daí existe a transmissibilidade. Mas existem ambientes livres, correr é uma coisa plausível. Não, a gente tem que considerar hoje todo o ambiente passível de ser contaminado. E aí isso aumenta a nossa vigilância, e a partir dessa maior vigilância, a gente consegue ter medidas mais satisfatórias em redução da transmissão viral, em termos de redução da transmissão viral. E passando a ideia de transmissão, eu vou pedir para a gente abordar o próximo tema, então, que são as máscaras. Nossa, qualquer máscara funciona. A gente tem que entender que, dentro do contexto de pandemia e dentro da situação de despreparo, nem todo mundo estava com estoque de EPI suficiente. Então, o que a gente tem? A melhor máscara protetora são as N95 ou PFF2S, pela regra da Anvisa. A nomenclatura muda, a nomenclatura do FDA é uma, a nomenclatura da Anvisa é outra. Essas são as máscaras que melhor previnem. Depois dessa, a gente tem as máscaras cirúrgicas e numa cadeia de redução em termos de proteção, existem as máscaras de algodão, existem as máscaras de TNT, e elas vão conferir proteções diferentes. Dizer que toda máscara é igual? Não. Dizer que uma máscara é um salvaguarda, um passaporte para que eu possa sair de casa e não pegarei? Não. A gente sabe que se duas pessoas estão juntas e usam máscara, essa conjuntura faz com que exista uma menor possibilidade de propagação do vírus. Então, essas duas pessoas com máscara podem ter uma chance de até 1% só de transmissão. Porém, isso vai variar também, já que a transmissão do vírus, por ser um vírus que tem relação com a aerosolização, vai sofrer influência da umidade do ar, da temperatura, da exposição aos raios UV. Então, a gente não pode levar tudo como regra. O máximo que a gente conseguir de distanciamento social, mantendo quando existirem mais de uma pessoa no mesmo local, mantendo a regra de distanciamento por 2 metros, mas a gente vai conseguir evitar a propagação do vírus. Eu vou pedir, Rodrigo, para você passar. Assim, a gente terminando o bloco dos primeiros mitos em relação à origem, eu deixo aberto para as perguntas. E aí fiquem à vontade. Primeira coisa que a gente sempre gosta de dizer em termos de reunião é que, não existe pergunta boba, não existe pergunta banal. Toda pergunta é importante porque, exatamente, o conhecimento vai ser construído a partir desse diálogo que a gente vai estabelecer. E a gente tem uma ferramenta ótima, então, para conversar. Alguém tem alguma dúvida? Eu estou à disposição. Bem, pelo menos aqui, para mim, apareceu a primeira. Certo. Novidades em termos da transmissão por aerosóis. A primeira coisa, Gabriele, que foi você que perguntou, em termos de novidade, não vem só do aerosol. O que a gente pensava é que a transmissão era principalmente por gotículas. E aí isso reduziria a nossa distância, por exemplo, em termos de transmissão. Quando a gente passa para a ideia de aerosolização, dele estar em partículas menores, por assim dizer, simplificando, a gente tem um spread, um raio de disseminação muito maior. E o que a gente vem encontrando é a questão de que passar próximo de um hospital, por exemplo, até 12 metros dentro do hospital, a gente encontra o vírus suspenso no ar próximo daquele local. Mostrando que
não existe situação segura, não existe aquele salvaguarda. Eu estou na rua, eu estou num parque em que a circulação de pessoas é baixa, a chance é bem menor, mas você não está isento do risco de pegar. Ir para uma praia, pela incidência da luminosidade e dos raios UV, pelo ar, pela circulação, pelo vento, também diminui a tua chance. Mas isso também não é um exime da possibilidade. Esses locais, os locais abertos, até pela essa questão da aerosolização, eles vão ser, provavelmente, quando a gente passar pela reabertura, os primeiros a serem liberados. Mas não diminui o risco. Diminui o risco, na verdade, mas não isenta o risco. O que a gente vai ter aqui, quanto mais confinado e quanto maior o número de pessoas, maior a chance de transmissão. Isso é o que mostram trabalhos, por exemplo, de pessoas infectadas em aulas de aeróbica, de spinning na Coreia, pessoas contaminadas em aulas de canto na Coreia, contaminação dentro de uma igreja protestante na Alemanha. Então, essa questão da aerosolização ainda é extremamente importante, a gente vai ter mais dados. A questão do exercício, de que o vírus pode ser espalhado a depender da frequência respiratória e do volume corrente até 20 metros. Então, é o que a gente tem de novidades em relação à aerosolização. Joia. Qual a relevância de contágio por materiais infectados? É o que pergunta Bianca. A gente não tem dados em termos de uma porcentagem X da população é responsável pela disseminação. Isso a gente ainda não tem, particularmente eu desconheço. Pode até existir, mas infelizmente eu não tive contato com essa informação. O que a gente tem é que fomites são plausíveis e os trabalhos mostram a capacidade do vírus de se prolongar a depender da superfície. Superfícies mais porosas, elas são capazes de reter o vírus por mais tempo, como por exemplo o papelão. E o que a gente indica, na verdade, por saber que a transmissão boca-mucosa é possível e é uma fonte plausível também de transmissão e disseminação, é que exista esse maior cuidado de higiene. Isso é o que a gente tem, na verdade, hoje. Agora, em termos de porcentagem de população, ainda não. Outra coisa que a gente pode abordar em termos disso, já que a gente falou em boca indo para a mucosa, é em relação à questão da transmissão fecal-oral, em que você tem vários trabalhos mostrando a presença do vírus no esgoto de cidades, principalmente cidades com maior número de casos. A gente tem o vírus documentado nas fezes de pacientes doentes. Acredita-se também pela presença do vírus no trato digestivo ou pela deglutição de secreção nos pacientes mais secretivos, mas a gente não sabe ainda qual a relevância da transmissão fecal-oral ou se ela é possível dentro do Covid-19. Talvez eu possa ter adiantado alguma outra pergunta, mas seria essa questão também uma outra informação a termos de transmissão. Joia. Alisson pergunta se o vírus pode ficar retido na máscara. Ele pode sim, Alisson. Tanto que uma das principais fontes de contaminação de profissionais de saúde é dentro dessa questão da restrição do racionamento de equipamentos de proteção individual. O profissional ele vai se paramentar e na utilização da máscara ele toca com a mão no lugar indevido ou ele retira a máscara de maneira inadequada. Ele faz tocar, por exemplo, as tiras da máscara que estão expostas dentro da face interna da máscara, que é o que tem contato com a via aérea. Então, a máscara, sim, pode ser uma fonte de contágio. Também, por isso, o paciente, por exemplo, o leigo, ou a pessoa que está usando uma máscara cirúrgica ou uma máscara de algodão, quando ela vai fazer a retirada da máscara, a gente sempre indica, nunca toque na máscara, você tira a máscara pelas tiras. E existem também técnicas de como você deve armazenar as máscaras N95 de modo a não se contaminar. Então, sim, a máscara é uma fonte de contaminação. Todo cuidado com o manejo dessa máscara é necessário, principalmente pelos profissionais na linha de frente. Joia. Miguel, você me perguntou em termos de como o coronavírus ele afeta o olfato e o paladar. E daí vai ficar dentro do bloco de clínica. Em termos de transmissão, a outra coisa que a gente tem que ressaltar é nunca esquecer da higiene da tosse, por exemplo. Tossir na dobra do cotovelo, lavar as mãos constantemente, isso é primordial. A higienização das mãos com álcool em gel também. Não sair de casa se você tiver sintomas, por mínimo que seja. É só uma rinite. Vários pacientes têm só rinite, só uma odinofagia, com sintomas leves. Então, essa forma
também é uma forma de evitar a transmissão. Lembrar também que substâncias de asepsia, de limpeza, são eficazes. Então, o próprio sabão, ele é eficaz para a gente tirar o vírus. A questão do sabão, a lavagem das mãos de maneira adequada, com a técnica adequada e deixando o sabão agir por 20 segundos. Lembrar de, durante o banho, para quem for profissional ou tiver, por exemplo, dentro de um estágio em que tenha contato com o paciente, lembrar sempre de ter cuidado na hora do banho, lembrar sempre de que uma área contaminada é a nuca e que ela não deve passar ilesa em termos da passagem do sabão ou do shampoo, isso é de extrema importância. Lembrar dos fomites, de que quem está num estágio, por exemplo, não pode usar alianças, anéis, brincos, o cabelo sempre preso, o uso das toucas, isso também evita a transmissão. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta em termos de transição, eu acho que a gente pode passar para a abordagem clínica. A gente está aberto, não estou querendo apressar nada, a gente está aberto a discutir. Certo. Uma pessoa que já contraiu o coronavírus uma vez, ela pode pegar de novo? A informação que a gente tem hoje é de que não. A imunidade ao Covid-19 ela é eficaz. O que se teve no começo foi que a Coreia é um exemplo em termos de testagem, então eles testaram todo mundo e testaram todo mundo mais de uma vez. E nas pessoas com Covid-19, eles retestaram. E quando eles fizeram um reteste, quando eles viram esses pacientes, alguns pacientes tinham sinal positivo no RT-PCR. E o que eles imaginaram? Pô, existe a possibilidade de reinfecção. Porém, o que se viu, depois analisando minuciosamente aquela situação, foi de que o que existia não era a co-infecção, mas existiam partículas virais que davam resultado positivo, o vírus morto, dentro do teste diagnóstico. Então, o que a gente sabe hoje é de que existe imunidade, a gente não tem dados de pessoas que pegaram Covid-19 pela segunda vez. O que a gente não sabe é por quanto tempo essa imunidade é duradoura. Essa imunidade pode ser duradoura por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, pelo resto da vida. A gente não sabe ainda. São dados que vão surgir conforme o conhecimento for evoluindo, conforme o tempo for passando. A gente tem uma pandemia muito nova, a gente está falando de uma coisa que surgiu no final de dezembro de 2019. A gente chegou agora na metade do ano. São apenas 6 meses de conhecimento científico em termos de uma doença que é deveras grave. Alguma pergunta mais em termos de transmissão ou a gente pode ir para a clínica? Joia. Vamos passar para a clínica, então. Em termos de clínica, o que a gente tem aqui é a clínica de uma infecção do trato respiratório, que, como ela é adquirida pelas mucosas do trato respiratório superior, então nariz e boca, ela vai causar alterações nas células dessa região. Então não é incomum esses sintomas que foram questionados, a anosmia e a ageusia ou disgeusia, a alteração do paladar. Isso não é incomum. Os pacientes vão experimentar sintomas de via aérea superior também, como odinofagia, a tosse pode ser um sinal também. E aí a doença progride em termos de evolução para o acometimento do trato respiratório inferior. E aí é quando ela se mostra mais grave, que o paciente ele vai ter os sintomas de dispneia, de dor ventilatória dependente, ele vai ter a hipoxemia. Essa inflamação se coloca de uma maneira tão grande que é uma inflamação sistêmica, como a sepse causada por uma infecção bacteriana, e assim, a COVID pode ser uma causa de sepse, se a gente levar em consideração o conhecimento que se tem, e ela vai causar reações sistêmicas, com afecção de órgãos do sistema nervoso central, cérebro, com afecções cardiovasculares, renais, hepáticas, como outras infecções generalizadas. Então, algumas místicas em termos de clínica. A gente tem 3 mais relevantes. Eu vou pedir, Rodrigo, para você passar. A primeira dela é de que todo quadro é grave. Todo quadro é grave? Não, nem potencialmente grave. O que a gente tem em termos de estatística do Covid, de epidemiologia, é de que 80% das pessoas vão ter um quadro leve. Dos 80%, 20% sequer terão sintomas. E aí a gente vai ter essa questão em volta, de que 20% vão ter sintomas mais graves, esses pacientes vão precisar, muitos deles, procurar hospitalização, e desses 20%, 5% vão evoluir com uma doença severa que necessitará possivelmente de internação em terapia intensiva, que vai levar a uma taxa de óbito de 50% desses 5%, então 2,5% dos pacientes, 2,5%, estatísticas
a depender da localização, podem mostrar isso. Então, a gente está falando de uma doença de uma letalidade de 2,5%, que é superior, é o dobro da influenza comum, mas é um quarto, por exemplo, do MERS, que chegava até 8%, 10% de letalidade. Todo o quadro é grave? Não. Mas o problema da Covid-19 mostra exatamente aí. Vamos fazer um paralelo de uma outra coisa que está surgindo, que é um foco epidêmico de ebola, lá no Congo. O ebola, é uma febre hemorrágica, o paciente acometido, 50% tem uma doença extremamente grave, morre rapidamente, e os outros 50% sobrevivem, com sequelas, alguns poucos saem ilesos da situação. Uma doença, então os pacientes com ebola eles circulam menos. Uma doença que causa sintomas leves faz com que as pessoas consigam ainda circular assintomáticas ou pouco sintomáticas e disseminarem o vírus, o que acontece em um maior número de pessoas doentes. Esse maior número de pessoas doentes, se a gente pensar em 100, que 20% vai precisar de internação, é uma coisa, 100 pessoas, mas se a gente pensar em 1 milhão, em que 20% vai precisar de internação, é um número completamente diferente. Isso sobrecarrega o sistema. Primeiro, os pacientes mais graves sobrecarregam as terapias intensivas, e aí as unidades de terapia intensiva, e aí você tem o paciente muito grave que está na enfermaria e não consegue ir para a UTI. Depois, os pacientes que estão graves ou muito graves, eles começam a superlotar as enfermarias. E aí o paciente que tem um quadro que conseguiria ser resolvido na terapia intensiva sequer consegue vaga. Isso sobrecarrega o sistema de saúde, é o que a gente chama de colapso do sistema. Então, essas pessoas começam a padecer exatamente porque elas não têm a oportunidade de cuidado. E a gente começa a ver aquelas cenas lamentáveis que aconteciam na Itália, na Espanha, em que as pessoas faleciam em casa, os caminhões de pessoas que evoluíram para óbito e eram levadas para valas comuns, que também estão acontecendo agora em algumas regiões do Brasil que aconteceram. É por causa dessa sobrecarga. E a gente imagina que a Covid é a única doença que existe no momento? Não. Existem outras doenças. Então, as pessoas que têm AVC, infarto, as pessoas que têm, por exemplo, uma pneumonia que é tratada com antibiótico, que melhoraria com uma internação e o curso antibiótico breve, essas pessoas não têm a oportunidade de tratamento e também acabam padecendo. Então, esse é o problema, é o colapso do sistema de saúde. Abrindo espaço para discutir, então, o segundo mito em relação ao Covid, é o que o Rodrigo vai mostrar no próximo slide, que é a questão de que, poxa vida, nem todo caso é grave, não é isso? Mas tem aqueles pacientes que evoluem com uma doença mais grave a partir da segunda semana. E esse não é um mito, isso é uma verdade. Isso não significa que todos os pacientes com doença leve vão ter isso. Mas existe uma porcentagem de pacientes que varia bastante a depender de comorbidade, de diversos fatores, que vai apresentar o que a gente chama de second week crash, que é, por volta do 7º, 10º dia, esse paciente tem uma piora abrupta e necessita de internação ou precisa ser encaminhado para terapia de cuidados intensivos. E geralmente esse second week crash, ele vem junto, geralmente não, mas é possível que aconteça, vem junto dessa terceira questão que a gente precisa abordar. E eu vou pedir para o Rodrigo passar, e a gente fala do happy hypoxemic, que é o paciente que está lá, tranquilo, deitado no leito, isso não é um mito, isso é uma verdade. O paciente está lá tranquilo, sem queixa de dispneia, sem desconforto respiratório, mas quando você vai averiguar a saturação arterial do paciente, o paciente está lá saturando 75%, 80%. O motivo disso acontecer, existem várias teorias. Existe a teoria da inflamação pulmonar, que dificulta a oxigenação, existe a teoria dos microtrombos dentro da circulação pulmonar, mas isso não é um mito, isso acontece. O mito é que todo mundo evolui dessa maneira, ou que todo mundo pode evoluir. A gente tem que entender, então, desmistificando, que a doença é extremamente heterogênea. E aí vão existir alguns sinais que a gente vai precisar entender, como a presença de fatores de risco, alterações laboratoriais ou alterações de imagem, que vão guiar uma conduta clínica mais assertiva. Vou pedir para você passar, Rodrigo, para o próximo, e a gente encerra, na verdade, essa questão desses mitos mais relacionados à evolução clínica do paciente, abrindo, então, para a pergunta de vocês. Bem, Erlândia perguntou se a gente está perto de ver o vírus sumir. Erlândia, na verdade, o que a gente, infelizmente, talvez viva é de que esse vírus vire endêmico.
Então, ele vai ser um vírus que vai circular comumente dentro dos humanos, como ele já se mostra extremamente adaptado. O que a gente vai precisar ter é se armar contra esse vírus. Como a gente se armou, por exemplo, contra o influenza, contra o vírus da gripe, com vacinação. No caso da H1N1, por mais que sejam duvidosas ou questionáveis as evidências do uso do oseltamivir, aquele benefício nas primeiras horas de sintomas, a gente ainda assim tem ele como terapêutica. Então, para se preparar para a possível endemia de SARS-CoV-2, a gente vai ter que desenvolver vacinas e remédios que sejam eficazes no tratamento de pacientes graves ou que sejam eficazes no uso precoce. Certo. Cíntia pergunta como é que funciona a contaminação ao passar a mão no olho. O que acontece é que a conjuntiva da gente, essa membrana mucosa que reveste a face interna das pálpebras e a parte superior de uma região do globo ocular, ela, por ser mucosa, ela tem células que são ricas em um receptor que é o ACE2. Esse receptor, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Esse receptor é onde o spike, que é a região do vírus que infecta a célula, se liga, e a gente tem esses receptores extremamente presentes nas mucosas, do trato respiratório superior e na mucosa conjuntival. E aí, por isso que, com a minha mão contaminada, quando eu passo no olho, eu pego a doença. Joia. Letícia pergunta se alguém, depois de se infectar com o vírus, por quanto tempo ela transmite. Esse dado é extremamente variável, Letícia, depende de pessoa para pessoa. O que acontece é que a gente sabe que, em média, a maioria dos pacientes em 14 dias não vai ter mais o vírus circulante. Existem pacientes, inclusive, que conseguem eliminar a carga viral antes dos 14 dias. O que se mostrou mais seguro foi aguardar esses 14 dias. Tanto que, pensando numa alta precoce, por exemplo, alguns lugares que têm a oportunidade de fazer vários swabs de controle no paciente, RT-PCR, a reação em cadeia de polimerase em tempo real, eles conseguem dar alta com maior segurança com 2 swabs negativos, por exemplo. Mas a gente tem relatos de pacientes que passaram 21 dias com o vírus positivo na via aérea. Isso é extremamente variável, vai depender de pessoa, depende de cepa viral. A gente acredita hoje que existem 3 cepas circulantes do Covid-19, do SARS-CoV-2. Então, é uma coisa muito variável. Hoje, o que a média mostra é de 14 dias em termos de clearance viral. Certo. Em termos de barreiras sanitárias entre municípios e desinfecção das ruas. Em termos de desinfecção das ruas, uma coisa que a gente pode dizer é que, por mais que você tenha a quantidade de água sanitária, hipoclorito de sódio ou qualquer outro desinfectante possível, é muito difícil que você lavando o asfalto ou as calçadas você consiga limpar 100% os corrimões, as paredes. Isso é realmente muito difícil. Então, é um esforço, mas que a resolução daquilo é baixa. Até porque tem a questão da aerosolização. O vírus não está só nas paredes, no corrimão ou no asfalto. O vírus está também no ar. Então, por mais que eu tenha uma nuvem de água sanitária sendo despejada, a eficácia dela é bem questionável nesse sentido. Em termos de barreira sanitária, se elas funcionam sim. As medidas restritivas de circulação, desde as barreiras sanitárias até o lockdown, as medidas de isolamento social, de distanciamento social, são as medidas mais eficazes. Então, você fazendo uma barreira sanitária, impedindo de pessoas doentes circularem, você diminui a circulação do vírus e aí mostra, assim, eficácia. Meirellen, ela pergunta se quando a pessoa está infectada por vírus, dentro dos sintomas causados, pode existir algum dano neurológico. A gente sabe sim que pode existir dano neurológico. Já existem relatos, são relatos de casos, a gente não sabe em termos de porcentagem, quantos dos pacientes ou quais seriam os principais fatores de risco evidentes ou mais contundentes acerca disso, mas os pacientes eles podem evoluir tanto em encefalite viral, como eles podem desenvolver eventos tromboembólicos por causa desse fenômeno tromboembólico causado pelo vírus. Então, essas seriam as principais causas neurológicas. Então, você poderia ter encefalite, existe a possibilidade, a plausibilidade de meningite, você pode ter AVCs causados e as sequelas responsáveis desses quadros.
resultantes desses quadros. Então, o anticorpo criado após o contato com o Covid, qual é a função desse anticorpo? Todas as funções citadas abaixo. Os anticorpos têm todos essa função. O que a gente tem que entender é que a resposta imune era rica. Então, se ele vai ser opsonizado, se vai ser um marcador para fagocitose, todas elas são plausíveis. A gente ainda está entendendo, em termos de evolução da imunidade, o que realmente acontece com o Covid-19. Alguns trabalhos mostram que a função das interleucinas é primordial nesse sentido. E que talvez seja, na verdade, não em relação aos anticorpos, mas em relação à questão imune. E que o problema da Covid-19 não seria necessariamente a situação da gente ter, por exemplo, a questão do vírus em si. Mas o que pode ser problemático é como o organismo reage. E isso tem sido um foco de estudo. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para fator de risco, eu acho que a gente pode passar até por causa do tempo. Vamos sobre a questão clínica, mas vamos para os fatores de risco, então. Eu vou pedir, Rodrigo, para você passar. Fatores de risco clássico que a gente tem para a Covid-19 são homens, geralmente idosos, certo? Obesos, porque a obesidade é um fator inflamatório. Se você pensar na Covid como uma situação inflamatória, está aí a resposta. A gente tem trabalhos como, por exemplo, o trabalho de 96 mil pacientes publicado no Lancet, que mostrou exatamente isso, que a obesidade é um dos principais fatores de risco, e dentro desse contexto as doenças associadas, as doenças metabólicas, cardiometabólicas, doença cardiovascular, o paciente ter também a questão da diabetes, a quantidade de receptores que esse paciente vai ter para o vírus, toda a questão em volta do tabagismo e das pneumopatias, por ser uma infecção respiratória também. Mas uma coisa interessante de abordar em termos de fator de risco, eu vou pedir para o Rodrigo passar para a gente entender. Em relação ao tabagismo. Dentro do tabagismo, a gente criou-se, na verdade, não foi a gente que criou, mas criou-se um mito. Como é que a história evoluiu? A gente tem um primeiro grupo francês soltando a ideia de que a nicotina, pela ação na via colinérgica, ela teria uma ação anti-inflamatória dentro dessa via. E esse grupo advogava que a nicotina seria boa. Logo, fazia essa inferência de que pacientes que fumaram teriam menor risco, porque esse mesmo grupo francês, ele foi ver 5 hospitais na China, com um grupo reduzido de pacientes, e disse que naquela amostra não existiam pacientes tabagistas e que a carta tabágica não se mostrava preditora de maior risco. Era uma amostra extremamente viciada, com várias críticas a serem feitas, e que foi muito, na verdade, questionada, principalmente porque a China era uma das maiores populações tabagistas do mundo. A gente vai para o segundo ponto, que quando a gente foi abordar, na verdade, o segundo ponto é no sentido, Rodrigo, de que quando a gente foi ver trabalhos maiores de outras localidades, o tabagismo, na verdade, tinha mostrado um fator de maior agressão. E aí, qual é a lógica atrás disso? E foi um estudo de bancada de análise celular que mostrou que, na verdade, a nicotina superexpressa os receptores ACE2, ou seja, faz com que o vírus tenha a maior chance de entrar. Nossa, e todo mundo se questionou por que então esse primeiro grupo lançou. A gente não sabe ao certo, mas a suspeita que se tem é de que o coordenador daquele primeiro grupo francês, e é por isso que a gente tem que ter muita maturidade em análise de dados, em trabalho científico e saber ler as entrelinhas, é de que um dos coordenadores do grupo, ele foi uma pessoa que trabalhou diretamente para não foi com ele trabalhou ele ganhou dinheiro da indústria por cerca de 10 anos, trabalhando para a indústria farmacêutica, e aí isso mostra um conflito de interesse extremamente grave. Hoje, o que a gente sabe é, na verdade, que o tabagismo é um fator de risco e que aumenta a chance de até 5 vezes de ter uma doença grave, de que o paciente precisa ir para a UTI ou do ventilador mecânico. Vou pedir para a gente passar, para a gente abordar a questão do diagnóstico. E para essas perguntas, eu vou deixar, então, fatores de risco e diagnóstico dentro do mesmo bloco. Vamos passar, então, Rodrigo, para a gente falar em termos do vidro fosco. Como é que a gente faz o diagnóstico da Covid-19? A partir da possibilidade clínica, em saber reconhecer os sintomas, e tem-se muito essa questão, poxa, qual é a validade da radiografia ou da tomografia, da radiologia torácica no contexto da Covid-19? Ela é extremamente válida, mas o que a gente tem que ressaltar em termos de mito do vidro fosco é que nem todo vidro fosco
é Covid-19. Existem inúmeras causas, N causas. A gente passaria mais de 3 ou 4 horas conversando só sobre as causas de vidro fosco na tomografia. Existe também a situação de que, mesmo o paciente tendo um quadro infeccioso, nem todo vidro fosco é Covid-19. Então, outras causas infecciosas podem ter. Inclusive, a tomografia da Covid-19 é uma tomografia não de Covid-19, é uma tomografia de pneumonia viral. Inclusive, o H1N1 pode causar a mesma tomografia. Então, cuidado ao analisar as tomografias e ser taxativo em termos de Covid-19 ou não, de acordo com o exame de imagem. Existe a necessidade de colocar todo um contexto clínico nessa situação. Em termos de diagnóstico, a gente também pode passar para a próxima abordagem, que são os testes. Como é que eu faço o diagnóstico? Existe um teste que se chama o RT-PCR, a reação em cadeia de polimerase, em que eu, com um swab de naso e orofaringe, eu vou coletar material e vou fazer um ensaio em laboratório, onde eu vou amplificar o RNA do vírus. E como é feito chave e fechadura, por assim dizer, em termos de amplificação daquele RNA, se der positivo é Covid-19, é o SARS-CoV-2. E aí, o cotonete, o exame do cotonete, como a população chama, ele é extremamente seguro ou dá certo em 100%? Nos primeiros 3 dias, ou, na verdade, a partir do terceiro dia, ele tem uma maior sensibilidade, uma maior sensibilidade, e aí, com o tempo, ele vai perdendo essa sensibilidade. Por quê? Você começa a ter o sistema imune atuando, e aí você tem menos vírus. Então, menos vírus é menos DNA, é menos RNA, melhor dizendo, perdão, para que você tenha essa reação, essa amplificação em reação de cadeia polimerase. E aí começam a aparecer os anticorpos. E aí torna-se, depois lá do 8º dia, mais válido fazer uma sorologia, um teste sorológico para investigação de IgM e IgG. Essa é a logística. E o teste rápido, ele funciona? Infelizmente, os testes rápidos, eles foram criados rapidamente. Pode parecer estranho dizer, mas existiu uma pressa muito grande em fazer esses testes rápidos. E nem todos eles são de boa qualidade. Muitos sequer foram aprovados pelas agências reguladoras. Mas pela questão pandêmica foram liberados. Agora a gente está revisitando esses testes e está criando cada vez testes mais sensíveis. E a gente tem cada vez melhores testes e talvez até o final do ano a gente tenha testes disponíveis para toda a população mundial de maior sensibilidade. Não é que o teste, quando dá positivo, existe uma grande chance do paciente ter Covid, associando a uma clínica, você pode dizer que é um exame diagnóstico. Mas o fato do teste ser negativo por causa dessa rapidez que a gente precisou desse teste não exclui que o paciente tenha a Covid-19. Vou pedir para passar. E a gente termina esse bloco e começa as perguntas em termos de como é que a gente faz os diagnósticos e também do que a gente abordou em termos de fatores de risco. Joia, por que os idosos são mais vulneráveis ao vírus? Existe uma série de fatores. Existe a questão de que existe uma imunodepressão natural dos idosos. Existe uma questão também relacionada à saúde pulmonar, que a gente vai progressivamente perdendo o VF1 com o tempo. Isso não significa que todo idoso tenha doença. Existe a questão de que os idosos são mais propensos às comorbidades, que fazem maior risco até a Covid-19. Então, essa série de fatores. Com a idade, o que se imagina também, o que é uma possibilidade, uma hipótese, é que você começa a ter maior receptor ACE2. E que as crianças têm quadros mais leves porque tem menor quantidade desse receptor. Essas são possibilidades para o idoso ter a doença mais grave. Certo. Existe mesmo maior risco dos pacientes hipertensos terem por causa do IECA? Não existe, Fernanda. Esse risco não é aumentado nesses pacientes. O que existe é que existe uma proteção, na verdade, em termos do balanço de onde age o IECA, ele permite com que você tenha uma proteção do receptor, simplificando, na verdade, todo um conceito que a gente demoraria, talvez, discutindo, mas existe uma proteção desse paciente. O que a gente tem em termos de dados epidemiológicos desses trabalhos observacionais é que fazer uso das medicações e ter diabetes controlada, de ter a pressão controlada, não aumenta o risco. O problema é ser hipertenso e não ser controlado. Esses são os principais fatores. O uso de ECA, na verdade, alguns trabalhos têm mostrado, inclusive, proteção. Flávia, certo. Certo. Flávia, como você pode não ter pego tendo acompanhado uma pessoa por Covid?
Você pode ter pego, você pode não ter desenvolvido sintomas, você pode não ter pego porque essa pessoa não tinha uma carga viral, desculpa, mas não tinha uma carga viral suficiente para te contaminar. Você pode ter adotado medidas de higiene, de uso de máscaras que não justificassem isso. Existe uma série de fatores. O fato, por exemplo, você estar do lado de uma pessoa e não ter sintomas não significa que você não pegou. Não significa também, por exemplo, que você pegou e conseguiu eliminar o vírus e quando for fazer o teste de negativo. O importante é que você não desenvolveu sintomas e que você não teve a doença, na verdade. Certo. Vitor pergunta em termos de diabetes. Além das comorbidades cardiovasculares, Vitor, existe também essa superexpressão dos receptores ACE2. O diabético superexpressa também. E além do fato de que a diabetes é uma doença imunossupressora, por assim dizer. Assim como pacientes com tuberculose têm maior chance de recidiva, e você pode precisar fazer tratamento por até 9 meses, diferente dos 6 meses que um paciente com tuberculose faz, o diabético com tuberculose pode precisar de um tratamento estendido. Por causa dessa imunossupressão pelo diabetes, você tem essa maior chance de doença grave também. Certo. Em termos de uso dos inibidores da SGLT2 e cetoacidose no quadro de COVID. Particularmente, eu desconheço essa informação. A questão da cetoacidose não significa que não exista. Particularmente, o que chama a atenção, na verdade, é os quadros infecciosos, não só COVID, e o uso de metformina. Nos pacientes que têm quadros mais graves, existe uma maior chance de cetoacidose diabética. A droga em si, e provar isso, talvez seja um pouco difícil. Mas o que a gente tem aqui, a própria infecção é uma motivadora de cetoacidose diabética, assim como quadros infecciosos induzem cetoacidose diabética ou um estado hiperosmolar e hiperglicêmico. Então, inferir que a droga é a responsável talvez seja algo difícil. Pode até ter alguma evidência, mas particularmente eu desconheço. Pessoas que tiveram Covid realmente correm risco de desenvolver Alzheimer. Tainara, eu desconheço também dados nesse sentido. E a gente levar uma doença aguda, que a gente tem 6 meses de evolução, para o Alzheimer, que é uma doença crônica, é difícil. Essa inferência é realmente difícil. A gente vai precisar do tempo para responder essa pergunta. E falando até em tempo, eu acho que a gente pode caminhar um pouquinho e no final a gente vai falar de tratamento, tirar essas dúvidas em relação das medidas que a gente pode fazer, e aí eu estou aberto para que a gente tire todas as dúvidas, a gente deixa o tempo em aberto. Começando em termos de tratamento. Vou pedir para o Rodrigo passar, e a gente tem que entender que existe uma coisa chamada conceito de plausibilidade. Dizer que uma coisa é plausível não significa que ela vai funcionar. A gente pode dizer que é plausível que droga X ou Y funcionem numa doença e essas medicações não mostrarem resultado em vivo. Em bancada, in vitro, você pode ter resultado, o que torna plausível a viabilidade biológica, mas não necessariamente você vai ter respostas em vivo. Então, esse conceito ele existe, até essa figura está para ilustrar, de que ele modelou-se o SARS-CoV-2 em três dimensões, e o que a gente fez foi testar medicações que pudessem, dentro desse modelo, ter alguma ação, principalmente na spike, da proteína de superfície do vírus. E algumas medicações viraram candidatos, e elas passaram para os testes in vitro, foram candidatas e agora estão em testes in vivo. Esse é o conceito de plausibilidade. Logo, se vocês encontrarem um trabalho dizendo que a medicação X funciona in vitro, não significa que ela é a esperança da Covid-19. Começando isso, para a gente abordar, eu vou pedir para você passar, Rodrigo, a questão da cloroquina. Você pode passar. E como é que surge a cloroquina? A cloroquina é um antimalárico que ele tem ação em bloquear a replicação de material genético, vamos colocar assim, já que a gente tem RNA e DNA em termos de antimalárico, em termos de célula, em termos de RNA viral. E ele mostrou possibilidade de uso in vitro. E um rascunho de um trabalho feito por um grupo francês tentou extrapolar esses dados para o uso em vivo. Um pequeno estudo que não foi um estudo randomizado, não foi controlado. Foi um ensaio clínico não randomizado, não controlado. E esse trial ele tentou mostrar a evidência da cloroquina.
Porém, a publicação não foi feita dentro de uma revista científica. Ela foi publicada dentro de plataformas, que é o MedRevix, que existem N plataformas igual a ele, onde os pesquisadores, sabendo quão difícil é aprovar um trabalho científico, eles colocam naquelas plataformas, e aí você vai recebendo opiniões. Um pesquisador da área, um pouco mais experiente, diz, muda teu texto ali, que não está tão certo. Existe uma falha na análise estatística, outra pessoa pode dizer, e aí você vai construindo um trabalho melhor e aumenta a chance de aprovação. Porém, esse trabalho foi tirado, esse rascunho que foi publicado foi tirado e foi utilizado como evidência científica. E esse rascunho não pode ser uma evidência científica. Mais tarde ele foi publicado, existiram diversas críticas na revista que inclusive publicou, por causa da falta de critérios de qualidade em termos da evidência científica, que motivou, inclusive, um pedido de desculpas da revista em termos de publicação, e outros pesquisadores com uma linha semelhante e evolutiva desse primeiro trabalho pediram a retirada do outro rascunho dentro dessa plataforma de rascunhos científicos. E a gente vai... qual é a principal crítica que se faz? Existem N críticas, mas vamos levar a principal crítica, sendo mais objetivo. Eu vou pedir para você passar, Rodrigo. E nessa tabela a gente tem a amostra, a tabela dos pacientes que foram avaliados, quem usou a hidroxicloroquina, quem usou a azitromicina, qual foi a evolução. E quando a gente leva esse quadrado que está em destaque, a gente vê que o grupo que foi dito controle, que não usou a medicação, ele não tem os dados de controle de PCR viral. O que o trabalho dizia é que usar a associação vai te fazer ter menos vírus na via aérea, logo os pacientes ficam melhor e não vão transmitir mais, não vão ter quadros graves. Mas como é que eu posso dizer isso se eu não tenho os dados do grupo controle? Será que aquele grupo controle também não teve um clearance semelhante? E existe um atropelar de divulgar dessas informações, e a gente chegou no ponto hoje. O que é que a gente tem de mais evidente em termos de hidroxicloroquina, ou de cloroquina, dos antimaláricos? Próximo é esses trabalhos que eu vou apresentar para vocês. Esse primeiro trabalho foi um trabalho bastante interessante, em que a gente tem a publicação que avalia a associação do quadro do uso do SARS-CoV-2. Eu vou pedir só um segundo, porque eu estou tendo algum probleminha com a imagem aqui, deve ser o sinal. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Rodrigo, me dá um feedback, vocês estão me escutando? Estamos. Joia, então o problema parece que foi só aqui, deu uma travada na imagem, talvez tenha sido só a internet. E aí vamos falar desse primeiro trabalho, certo? Que mostrou exatamente isso. A gente tem a comparação em termos de se a combinação de hidroxicloroquina ou não foi efetiva em fazer os pacientes melhorarem. E não, na verdade, não houve diferença em termos de resposta nesses pacientes, mostrando que talvez a cloroquina não tenha a evidência que se buscava ter. Deixa eu dar uma travada de novo aqui. Tá, vocês estão aí? Eu tô. Tá me escutando? Rodrigo, você está aí? Oi, tá me escutando? Joia, eu acho que voltou, deu uma travada de novo aqui. Quer que eu tire e tente colocar de novo? A apresentação? Sim. Você consegue passar a apresentação? Tenta passar para o próximo slide e a gente vai testando. Foi? Passei aqui. Passou, para mim apareceu, joia. Beleza. Foi porque deu uma travada e minha imagem travou de novo, congelou. Mas vamos lá. Falando desse trabalho do JAMA, certo? Em que você avaliou os 1.000 pacientes lá da amostra, mais de 1.000 pacientes, na verdade. Eu vou pedir só para você voltar o slide, Rodrigo. E que você teve foi exatamente isso. Que não houve benefício do uso da cloroquina, certo? Em que, inclusive, você teve um aumento de mortalidade quando se utilizou a associação hidroxicloroquina e azitromicina. A chance dos pacientes morrerem foi maior com esse estudo. Vamos passar, então, para o próximo slide, que foi o trabalho do New England Journal, que foi também um trabalho observacional,
que avaliou diversos pacientes nos Estados Unidos e que o que você teve foi também a probabilidade de não ter um evento grave não foi diferente entre os pacientes que não usaram cloroquina e que usaram cloroquina. Vou pedir para você passar, Rodrigo, a gente pode discutir mais a fundo as evidências depois da apresentação. Esse trabalho do BMJ, até pelo passar do tempo, a gente já está com 1 hora de evolução e para a coisa não ficar muito maçante. O trabalho do BMJ, avaliando pacientes, poxa, porque a dúvida veio, avaliar pacientes com doença grave ou com doença leve. O que a gente tem em termos de dados? Que fazer uso nos pacientes com doença leve da cloroquina, esse trabalho chinês mostrou, apresentado no MJ, não diminuiu o clearance viral e também não fez os pacientes ficarem menos sintomáticos. Então, qual seria o benefício, então, do uso precoce da hidroxicloroquina? Que vai ser questionado também pelo trabalho que foi eu vou pedir para você passar, Rodrigo, que foi um trabalho multicêntrico, nacional, esse registro multicêntrico com 96 mil pacientes. A gente, na história da ciência médica, desconhece um estudo observacional tão grande quanto esse. 96 mil pacientes é maior do que populações de cidades brasileiras. E aí o que esse trabalho mostrou foi que, se a gente analisar os dados, é que houve um aumento do risco de morte em mais de 1,5 vezes nos pacientes que utilizavam as medicações, principalmente a cloroquina, e que houve um risco muito aumentado em termos de desenvolvimento de eventos antiarrítmicos. Antiarrítmicos não, mas desenvolvimento de arritmias. Então, isso mostra que também a ideia de que a droga funciona é questionável, a ideia de que a droga funciona para casos graves também é questionável se ela funciona para casos leves. Ela não se mostrou benéfica até o momento em relação ao clearance viral, e pelo contrário, você está tendo evidências de que a droga ela cause mal também para os pacientes. Aumentou o risco do paciente ter uma arritmia e dele não sair do hospital, comparando com um grupo controle. Eu vou pedir para você passar, Rodrigo, para a gente abordar, então, uma outra medicação, que é o Remdesivir. O Remdesivir, um antiviral, que foi estudado inicialmente para o Ebola e também pelo efeito de plausibilidade, começou a ser testado para a Covid-19. E também porque ele tinha já algum resultado em relação ao SARS-1. Daí a gente tem os primeiros relatos em relação ao Remdesivir, que é esse trabalho publicado no New England Journal, que é um trabalho grande, o N do trabalho é considerável, em que a gente tem o Remdesivir como tem um primeiro efeito positivo de alguma medicação, e que esse efeito positivo foi de diminuir em 4 dias o tempo de internação dos pacientes. Se a gente levar em consideração essa evidência, isso pode parecer uma evidência benéfica, mas a análise crítica do trabalho mostrou que, quando a gente vai analisar esses gráficos, o que puxou o efeito benefício, por assim dizer, foi o grupo dos pacientes que usaram oxigênio. Tinha muito paciente usando oxigênio. A medicação não se mostrou benéfica nos pacientes mais leves, que eram os que não precisavam sequer de oxigênio, ou nos muito graves. Só foi benéfica naqueles mais ou menos, que são que utilizavam oxigênio. E como existia um grupo muito maior dentro desse grupo de pacientes que usavam, isso pode ter puxado a estatística para esse resultado. Também houve um fenômeno que a gente chama de outcome swift, que no meio do trabalho o desfecho era 1, e aí quando viu o sinal positivo, mudou-se para o segundo desfecho. Isso é ruim? Não necessariamente, mas isso trouxe talvez um efeito ruim para o número de pacientes abordados, que foi a diminuição dos pacientes. Perdeu-se mais de 200 pacientes que poderiam ter analisado e terem mudado essas curvas. Então essa é a análise crítica que se tem. E a gente tem esse trabalho que foi avaliado entre o Remdesivir. Passando para uma segunda droga promissora, também com resultados positivos, que é o anakinra. O anakinra é um target drug, é uma droga-alvo, uma terapia-alvo, em que você inibe a ação da interleucina 1. E por se achar a tempestade inflamatória como um efeito dos danos da Covid, tenta-se o uso tanto do anakinra, com interleucina 1, como do tocilizumab, que também tem resultados positivos, a interleucina 6. O mais recente foi esse estudo publicado em relação ao anakinra, que foi publicado lá no Lancet, e que mostrou, os resultados não são desprezíveis, é um N de pouco menos de 100 pacientes,
que mostrou exatamente essa diferença, o efeito da medicação em termos de uso dos pacientes em pacientes graves. Você teve uma diminuição da mortalidade e uma diminuição da necessidade do uso de ventilação mecânica. São efeitos extremamente relevantes dentro do contexto de falta de resposta em termos de medicação. Mas isso significa que é a droga salvadora? Não. Não foi um RCT, não foi um ensaio randomizado, controlado, duplo cego. Foi, na verdade, uma corte que avaliou. A corte teve o braço intervencionista de avaliação e teve um braço histórico, que foi o grupo controle. Isso também, além do N pequeno, relativamente pequeno, pode trazer algumas inferências. Mas talvez o principal desse trabalho é que você tem uma via de ação. Você talvez tenha muito benefício não em procurar uma medicação que vai combater o vírus, mas que vai um benefício na medicação que vai combater o estrago que o vírus causa. Porque o vírus pode mudar. E aí, como é que vai funcionar a medicação que atuava lá no sítio X do vírus, que o vírus não mudou, e aí a medicação não funciona? E essa linha de pesquisa talvez seja mais benéfica do que propriamente procurar uma droga para o vírus. É melhor que a gente talvez procure uma medicação que iniba os efeitos deletérios do vírus do que propriamente um antiviral, que vai ser muito difícil. Até hoje a gente não tem um antiviral eficaz para influenza, para gripe, a gente não tem antivirais influentes para dengue, por exemplo. Então tem toda essa questão em relação à terapia antiviral e que pode se mostrar benéfico e evitar os efeitos colaterais. Eu vou pedir para você passar, Rodrigo, que é exatamente o que esse gráfico mostra, que diminuir a inflamação, diminuir os níveis de PCR do paciente, talvez tenha sido o benefício que a droga mostrou. Vou pedir para você passar também, Rodrigo, e entrar nessa outra celeuma. A gente já saiu da cloroquina e vai entrar na outra questão da ivermectina. E da nitazoxanida, que tem o nome comercial de Anita. Não fazendo qualquer propaganda. Mas eles têm plausibilidade, certo? Eles têm plausibilidade em termos de função. Eles mostraram eficácia in vitro. Porém, inclusive a ivermectina mostrou-se um fármaco capaz de inibir o ebola in vitro, o HIV. Mas nem por isso a gente trata ebola ou HIV com ivermectina. A gente precisa transpor os dados da ivermectina para o in vivo e a gente hoje não tem dados que sustentem um tratamento com ivermectina ou com nitazoxanida. Passando então para o próximo tema em relação ao tratamento, que é a anticoagulação. Mas eu vou dar heparina para todo mundo. Parece que a gente esquece algumas coisas em termos de controle e de tratamento dos pacientes. Uma das coisas é a seguinte, que todo paciente que tem infecção, ele tem maior risco de efeito trombogênico. A gente vê isso, a sepsia é um fator trombogênico. Então, esses pacientes, eles podem, assim, desenvolver quadros graves de trombose, isso não é desconhecido. Todo paciente que interna, por exemplo, com infecção respiratória, ele vai precisar de anticoagulação profilática. O que não é diferente na COVID. E dizer que a heparina é uma cura para a COVID-19, não. A gente tem que ressaltar a heparina no contexto de que ela é um tratamento, é uma profilaxia nos pacientes de alto risco trombogênico. E se um paciente tem, por exemplo, um dedímero muito alto, talvez aquele paciente tenha um evento trombótico estabelecido, precisa ser investigado. Em se diagnosticando a trombose, o efeito trombótico, você trata a trombose com anticoagulação plena. A gente não pode esquecer um conhecimento que a gente já tem de medicina. Isso é o standard of care. É o que a gente tem de cuidado primordial hoje. Ninguém está inventando, dizendo que a heparina funciona. A questão é não usar indiscriminadamente, até porque dentro do fenômeno de anticoagulação existem efeitos colaterais. Os pacientes podem sofrer disso. A gente tem que ter uma certa cautela em relação às afirmações de anticoagulação, assim como a gente tem que ter uma certa cautela, Rodrigo, quando a gente passa o slide e fala da corticoterapia. O corticoide ele tem se mostrado benéfico por causa daquela ideia também do Anakin. E aí você tem essa questão do Anquinan, na verdade. E aí você tem essa questão de que, poxa, eu vou dar corticoide para todo mundo é benéfico, a gente é para benéfico para todo mundo, em que dose? A gente não pode pulsar indiscriminadamente os pacientes. As evidências em relação a corticoide que a gente tem é que nos pacientes com SARA, associado ao COVID, o Surviving Sepsis Campaign autoriza o uso de 1 a 2 miligramas por quilograma de metilprednisolona.
em evidências chinesas, e isso tem mostrado benéfico, e tem mostrado também que o SARS-CoV-2 é mais respondedor a corticoide do que os outros coronavírus, do que o MERS e do que o SARS. Isso é benéfico, mas pulsar os pacientes não. E com que corticoide? A gente está vendo que prednisolona e metilprednisolona são drogas melhores, dexametasona também, por causa do efeito anti-inflamatório. Hidrocortisona pode ter um efeito deletério por causa da retenção hídrica, do efeito mineralocorticoide que esse glicocorticoide pode ter. E aí você tem toda essa questão relacionada. Dito isso, o que a gente vai passar, então, é a entender em que pacientes esse corticoide seria benéfico. Isso é uma resposta que a ciência ainda precisa trazer. Não é para todo mundo, não é em toda hora. A gente ainda precisa responder isso. Outra coisa é, pacientes que usam corticoide, a gente tem que tirar o corticoide? Num paciente, por exemplo, que tem uma crise de asma, a gente vai deixar de usar o corticoide? Não. Porque a crise tem se mostrado mais deletéria do que propriamente a Covid-19. O que a gente tem também, poxa vida, eu vou tratar o DPOC diferente, eu vou suspender a bombinha do asmático? Também não. Essas condutas são mais deletérias de suspensão do corticoide do que própria a Covid-19. Então, manter o tratamento habitual para esses pacientes. Tratar o broncoespasmo desses pacientes com corticoide não é de maneira alguma errado, é na verdade indicado. Passando para o próximo slide, em termos de tratamento, seria antibiótico. Antibiótico para todo mundo? Não. Antibiótico para todos aqueles pacientes que têm uma clínica sugestiva de co-infecção bacteriana, que é uma coisa que já existe na influenza. Não é uma coisa que só existe no SARS-CoV-2. A gente dá um antibiótico. A azitromicina, como imunomodulador. Na dose em que se usa de 500 mg uma vez ao dia, a ação da azitromicina é antibiótica. As ações imunomoduladoras são conhecidas a partir do uso de 500 mg 3 vezes por semana ou 250 mg uma vez ao dia. E a gente tem que lembrar que existiu o efeito deletério em alguns trabalhos observacionais do uso da azitromicina como um efeito causador de arritmias, por exemplo. Então, não é também uma droga tão inocente assim. Então, cautela. Mas eu vou deixar de usar azitromicina num paciente infectado? Essa questão é que a infecção parece ser mais deletéria do que propriamente o efeito colateral da droga. Então, do risco-benefício é tratar. Então, vamos pensar assim. Antibiótico na co-infecção. Passando, então, dos antibióticos, a gente vai para a questão do prona, de pronar os pacientes acordados. Não é uma coisa que a gente recomenda de rotina, não é todo paciente que vai ficar pronado. A gente precisa de mais evidências em termos disso, mas já existem evidências mostrando o benefício de que o paciente, quando prona, ele melhora da ventilação. Já era sabido para pacientes com SARA, e a gente não tinha esse conhecimento para pacientes em vigil, acordados, em pacientes que não tivessem ainda desenvolvido quadros ventilatórios tão graves que tivessem uma ventilação difícil. Quando a gente prona esses pacientes, a gente traz a área mais ventilada para o pulmão, a gente tira o efeito gravitacional que existe, e o efeito da inflamação dentro também do quadro gravitacional, a gente deixa mais alvéolo aberto para troca e por isso que os pacientes melhoram. Então, é uma tentativa plausível dentro do contexto da pandemia, sim. Mas não deve ser rotineira e não deve atrasar nem mudar o melhor tratamento proposto para os pacientes. Também a gente não deve intubar precocemente. Assim, a intubação precoce veio da ideia de que, num contexto de intercorrências, é melhor num ambiente tranquilo de intubação pelo risco de contaminação da equipe do que propriamente a questão de que é uma terapêutica que mude a evolução do paciente. A ventilação não é ausente de danos, mas a gente tem que pesar a melhor hora e saber dentro do manejo clínico se seria uma hora de aumentar o fluxo de oxigênio, de promover pronamigil ou, inclusive, não atrasar a intubação e proceder com ela. Vou pedir, Rodrigo, para você passar para o próximo tema. Outro mito é nebulizar ou não. A questão dos aerosóis que podem ser disseminados. Os aerosóis vão ser disseminados com a nebulização. A contraindicação da nebulização é no ambiente em que você não tem o isolamento respiratório. Em que você tem, por exemplo, um paciente com a questão do pronto-socorro. Então, tem vários pacientes, casos suspeitos e casos confirmados. Um cara que é um caso suspeito e não é Covid, se ele tiver recebendo aerosóis de um paciente confirmado, ele pode ter o quadro. Mas dentro de um contexto de isolamento respiratório, de uma equipe bem paramentada, bem protegida, não é contraindicação fazer nebulização nem fazer VNI. Isso depende do
da paramentação da equipe e de capacidade de isolamento respiratório. Vamos passar para a próxima questão, que seriam as vacinas. A gente já tem uma vacina? Não, a gente está caminhando. Existem duas possibilidades de vacina. Uma vacina chinesa, que ela segue em avaliação, em que você pegou o vírus e está inativando. Essa demora um pouquinho mais para sair, os resultados, porque é mais difícil manejar o vírus, mas ela é tão benéfica quanto a outra, que é a vacina de Oxford, que é uma vacina derivada da pandemia de MERS. Eles já trabalhavam com coronavírus e só adaptaram. O que eles fazem? Eles, na verdade, fantasiam um vírus respiratório inócuo para o ser humano de coronavírus e ensinam um organismo a combater. E aí você desenvolve a imunidade. Começou a fantasia, e eu não trabalho necessariamente com coronavírus, os resultados são mais rápidos. E aí vem uma segunda coisa, que é, eu vou ter a vacina, mas eu vou tornar essa vacina disponível para a população mundial em quanto tempo? É uma segunda questão. Assim como, se eu tiver uma medicação, ela vai ser disponível e aplicável a toda a população, vidas não têm custos. Mas as indústrias farmacêuticas, elas pensam nisso. Então, a gente tem que levar em consideração que talvez a gente não tenha essa resposta, ou quando eu tiver a resposta, ela não esteja tão rapidamente disponível. Eu vou pedir então, Rodrigo, para você passar, e a gente chega à questão seguinte, crucial também, crucificar. A gente vai crucificar medicamentos? Não, a gente está aqui discutindo evidências científicas. Eu não estou aqui advogando a favor de medicação X ou Y, de maneira alguma. A gente está mostrando as evidências. Inclusive, se depois a gente tiver uma evidência que mostra o benefício de uma droga criticada hoje, como, por exemplo, a cloroquina, ela deve ser prescrita. O que a gente não pode fazer é trabalhar prescrição médica em drogas que têm efeito colateral, sem levar em consideração esse risco. Praticar uma medicina que não é baseada em evidência é uma coisa que é deletéria para os pacientes. A gente tem que ter a noção da ética hipocrática, da bioética, de que primum non nocere, de primeiro não fazer mal para os pacientes antes de querer fazer qualquer droga que funcione no desespero, que é o que a gente vive hoje. A gente não tem uma medicação, muitos profissionais não conseguem lidar com a situação de que o watch and wait, fazer a questão de ter o cuidado, de ter o tratamento de suporte seja o melhor para os pacientes. Essa é uma dificuldade que a gente está tendo em termos de discussão na comunidade científica. O que a gente precisa é basear em evidência. Saiu a evidência de que a hidroxicloroquina ou que a ivermectina funciona, aí assim, eu falo particularmente por mim que você é a pessoa que prescreverá mais, de maneira mais satisfatória. Até então, não tendo evidência, não encontro motivos para prescrição. Eu vou te pedir para passar também, para a gente discutir assim, em termos de resposta, quando a gente vai ter? São cenas de que saem trabalhos diariamente. A gente tem um grupo brasileiro, que é o Grupo Coalizão, formado por diversas UTIs, principalmente locadas nos hospitais paulistas, que eles estão tentando essa resposta. Esse Grupo Coalizão, ele tem 3 linhas de pesquisa. Uma com hidroxicloroquina, outra com anticoagulante e outra com uso de corticoterapia. O braço cloroquina do trabalho já está em fase final e a gente vai ter dados em breve. De um estudo randomizado, controlado, duplo cego, então vão ter evidências científicas mais robustas. Infelizmente, são cenas de próximos capítulos. Eu vou pedir você para você passar, Rodrigo, para a gente abordar uma questão ética da situação, como eu já falei também, da prescrição. E a gente tem que ter muito cuidado, e principalmente quando as coisas são registradas graficamente, quando a gente fala para várias pessoas, com o que a gente diz. A célebre frase que vem circulando de que 600 pessoas foram tratadas por a pessoa tal e UTIs resolveram-se com essa questão. Existe um trabalho célebre publicado no MMJ que o trabalho diz assim, que não existe nenhuma evidência científica de que pular de paraquedas pular sem paraquedas mate. E aí quando você olha aqui, poxa vida, pular sem paraquedas, todo mundo sabe que vai morrer. E esse trabalho mostrava exatamente isso. Quando a gente é uma brincadeira que o BMJ faz todo final de ano, de que é muito variável. O que ele usava em termos de pular de paraquedas era pular de uma distância de menos de 20 centímetros do solo. Então, isso precisa ser analisado também. Quando a gente diz que um trabalho funciona ou não, a gente tem que ter as evidências do trabalho. Eu não posso ser de tal maneira imprudente e chegar e dizer que medicações funcionam ou não sem ter uma evidência científica por trás disso.
Se isso funcionou na minha experiência, o que eu devo fazer é aplicar essa experiência a um comitê de ética, aprovar isso e assim desenvolver um trabalho científico. Isso é o que vai virar evidência, porque as pessoas podem ser lesadas pela minha experiência. A evidência precisa ser melhor abordada. Eu posso dizer simplesmente de que no Hospital X a gente tem que 20 pacientes receberam alta com a doença Y, e aí eu não tenho pacientes com a doença Y mais naquele hospital. Mas em que situação aqueles pacientes saíram? Eles saíram sequelados? Eles saíram, por exemplo, mortos? Foi alta por óbito? Então, por que as UTIs elas melhoraram? E se eu não tenho um grupo controle? Os pacientes melhoraram por causa do remédio ou porque eles melhoraram por si só? Como a gente melhora, por exemplo, da gripe? Não é a vitamina C que influencia se você melhora da gripe. As pessoas melhoram da gripe. Isso são coisas que precisam ser discutidas. E eu vou pedir para você passar, Rodrigo, para a gente abordar uma outra coisa que a gente precisa pesquisar e aguardar o resultado desses trabalhos para ter condutas baseadas em evidências. Vou pedir para você passar também, para a gente abordar, então, a principal evidência do que funciona, que é o distanciamento social. E quanto maior o distanciamento, melhor. O lockdown é a maior medida de distanciamento, talvez a mais agressiva. Desculpa, a mais agressiva, e aqui mostra o maior benefício. Significa que a gente tem que aplicar a todo mundo? É uma questão difícil, porque existem N fatores, inclusive fatores políticos e operacionais. Mas é a melhor medida. A medida de distanciamento social, todo mundo respeitando e ficando em casa, não precisando da intervenção para o lockdown, também funciona. O que a gente tem de evidências é de que o isolamento vertical não tem se mostrado benéfico em dados aferidos. Por quê? Quando a gente tem um isolamento vertical, o idoso fica em casa, o jovem vai para a rua, pega a doença e traz para o idoso em casa. Por isso que o idoso fica adoecendo. E quando a gente vai levar a questão da imunidade de rebanho, o que se tem de experiência são alguns dados divulgados em relação à Suécia, principalmente, que é quando eles que têm a população mais aberta. E aí você tem uma baixa imunidade da população. Você tem hoje, dentro da Suécia, a população de Estocolmo, se eu não me engano, são 7% só da população imune. Para uma população aberta e que tem um dos maiores números de mortalidade tem o maior número de mortalidade da Escandinávia e que está caminhando para ter uma das maiores mortalidades da Europa. Na verdade, não mortalidade, a gente tem que falar de letalidade, porque mortalidade leva em consideração a população. Mas letalidade, uma das maiores letalidades. Uma letalidade muito superior, inclusive, da que a gente tem agora no Brasil ou que se tem nos Estados Unidos. É uma das maiores do mundo, se não a maior. E aí a gente vê que essa ideia da imunidade de rebanho não tem se mostrado benéfica. Eu vou pedir então para você, Rodrigo, terminar agradecendo, que é um momento difícil, mas eu acho extremamente relevante essa frase de Francisco, do Papa, de que acreditar não significa estar livre de momentos difíceis. Então a gente está passando por momentos difíceis, mas a gente precisa ter a força de que a gente está enfrentando esse momento sabendo que a gente não está só, de que a gente tem a ciência do nosso lado, a gente tem um grande número de cabeças pensantes, de investimento monetário, de esforço em torno da ciência, e que a gente tem uns aos outros, os profissionais de saúde, os estudantes das áreas de saúde, também para se ajudar. Eu agradeço a atenção de todos nesse momento. A gente vai aí com 1h20, que a gente tem esse tempo a mais para discutir as evidências.
Até voltando com as perguntas, você já tem as perguntas aí? Já, eu acho que uma já está aparecendo aqui. Certo. Se existe algum trabalho que investiga a hidroxicloroquina utilizada isoladamente. O que a gente tem é trabalhos observacionais, em termos de dados ainda agora. E esses trabalhos, o que eles mostram é que a hidroxicloroquina também não é benéfica de maneira isolada. E essa é a evidência que a gente tem hoje. Em termos de se existe algum trabalho em andamento isolado com hidroxicloroquina, existem também, mas os resultados não estão disponíveis. Caso negativo, não seria interessante descartar as interações medicamentosas, é o que esses trabalhos pretendem avaliar. Mas é difícil você ver interação medicamentosa em termos de abordagem dessa questão viral. É muito difícil você fazer trabalho para essas doenças virais. Isso também tem que ser levado em consideração. Também uma outra situação, os trabalhos, a questão do impacto das interações virais, elas vêm também com melhor benefício quando a gente aborda a situação dos trabalhos controlados. Então, quando eu crio grupos, por exemplo, onde eu crio um trabalho controlado com um grupo placebo, o grupo controle, quando eu tenho um segundo grupo que usa só a hidroxicloroquina, por exemplo, e um terceiro grupo que usa a associação e um quarto grupo que usa só a azitromicina dentro de um trabalho controlado, seria o melhor cenário. Porém, dentro desse contexto, dentro dessa doença, vai ser difícil a gente ter um trabalho grande a esse ponto com esses 4 braços. Impossível não é. A gente espera que ele exista e que funcione. E que funcione no sentido do trabalho, que a gente tem evidências mais robustas. Mas a gente ainda carece de maiores dados nesse sentido, exatamente por causa disso. O que a gente tem é observacional. Um dos trabalhos que eu apresentei é um trabalho observacional. Esse trabalho que mostra o trabalho do Lancet com 96 mil casos, ele divide os pacientes só que usaram a azitromicina, a hidroxicloroquina, e todos os grupos tiveram um efeito de medicação, um efeito deletério. O que é difícil de dizer é porque é um estudo observacional. E a gente tem essa questão envolta também. Falando de futuro, o que é que o mundo vai ter? Provavelmente, Gabriel, e infelizmente não vai ser a nossa última pandemia, elas acontecem. O que a gente tem que estar é mais preparado para as próximas pandemias, e a gente não estava preparado para essa. E não foi por falta de aviso. A gente teve pandemias recentes. A gente tem a SARS, a gente teve a MERS, a gente teve a influenza aviária, teve a suína. Então, falta de aviso não era. Existiam órgãos de vigilância, por assim dizer, o CDC chinês, ele vigia isso e tinha dados dizendo que existiram vários surtos que não andaram para frente de infecções respiratórias. Esse, por um motivo, caminhou. A grande questão é que a gente passa por um momento em que muita gente chama de pós-conhecimento. A gente tem cada vez mais a desvalorização do conhecimento científico, do saber técnico, frente ao achismo, frente à manipulação política de algumas situações, ou de outros interesses, o subfinanciamento da ciência. Então, tudo isso resultou com o fato de que a gente teve uma resposta, na verdade, demorada para a situação. Certo. Em termos do Avifavir, o Avifavir é um antiviral, ele já vem sendo utilizado no Japão. Existe uma necessidade de dados com populações maiores, existe uma tendência, na verdade, existe a plausibilidade do estudo in vitro. Alguns ensaios que precisam ser melhor abordados ou melhor trabalhados mostram uma tendência também à resposta, mas nada muito evidente em termos de que é uma droga também que vai resolver a situação. É plausível que ela funcione, voltando para a questão da plausibilidade. O Japão foi o principal local de estudo dessa droga. Eles tentaram distribuir para o resto do mundo de maneira gratuita, alguns países aceitaram. Eu, particularmente, não tenho acesso aos reports desses países em termos de uso do Avifavir. E a Rússia, o que a gente tem é que a Rússia abraçou o Avifavir como uma causa deles. Então, eles têm disponibilizado e existe a promessa de que vai ser divulgado os resultados em termos de Avifavir como uma droga benéfica para o SARS-CoV-2.
mas a gente ainda não tem essas evidências, e a gente tem que ter certa cautela. Não existe só a ciência em volta desses dados, existe um uso também com outros interesses em termos de dizer se um remédio X ou Y funciona. A gente tem que ter muita cautela, por exemplo. Se a gente for levar, e até usando esse espaço para fazer uma incitação a um questionamento. Se uma medicação funciona de maneira tão efetiva como se advoga, e a gente tem um governo dando a outro governo milhões de doses que poderiam salvar pessoas daquele próprio país, é estranho. E principalmente vindo de um país que até pouco tempo atrás estava confiscando ventiladores e equipamentos de proteção individual, porque lá não tinha. E aí significa que agora existe em muita quantidade aquela medicação naquele país, já que é uma medicação tão benéfica. Isso também leva a um questionamento. A gente tem que ter essa análise crítica. Não significa que o remédio não funcione, mas a pulga atrás da orelha sempre faz parte. Ser desconfiado ajuda muito na análise de crítica e para a questão do saber médico, para que a gente coloque o paciente dentro da melhor situação possível. Ter o feeling de reconhecer algumas situações, isso ajuda bastante. E isso me causa certo questionamento. Poxa vida, se fosse tão bom, por que eles estão dando assim, se eles precisam tanto lá? E aí eu trago esse mesmo questionamento para a Rússia, que vai divulgar essas questões. Se funciona tão bem, será que só funcionou lá? Os dados japoneses, o Japão não divulgando essa situação também. O que é que houve? A gente precisa, eu preciso também me interar melhor acerca dessa situação por trás. Mas da gente ter um pé atrás com esses dados, com certeza. De ter uma certa cautela, não ser tão otimista nesse sentido, adotar uma conduta mais realista do que qualquer outra coisa. Joia. Gabriel, qual é o tratamento que eu recomendo? Na verdade, não é o tratamento que eu recomendo. O que a gente tem que ter ideia é que eu não posso personificar, não é minha opinião. O que as evidências científicas trazem de melhor tratamento e o que é corroborado, inclusive por statements, por declarações e documentos assinados pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, pela Sociedade Brasileira de Infectologia e pela Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, é de que você não existe um benefício no uso da cloroquina, de que o benefício da anticoagulação é no uso profilático para os pacientes, e também que você tem um benefício no uso da na verdade, recapitulando, a questão da hidroxicloroquina não existe benefício, a anticoagulação profilática e antibiótico terapia na evidência de uma co-infecção bacteriana. Perspectivas futuras. A gente, a gente tem talvez uma perspectiva futura com o uso do Remdesivir, do Avafavir, e também a possibilidade do uso dos anti-L1 e o anti-L6. Mas existe uma grande dificuldade pelo preço dessas medicações, a gente não deve desconsiderar isso, e da disponibilidade em termos mundial, e que talvez a corticoterapia seja um bom caminho, por causa do benefício que você viu no anti-L1 e no anti-L6, por causa de trabalhar a questão da tempestade inflamatória que esses pacientes possam ter. Mas qual seria a dose? Que corticoide? Isso a gente precisa de melhores respostas. A gente precisa ainda responder essas perguntas. Joia. Magna, qual é o papel do plasma convalescente no tratamento? É promissor também, a gente precisa de maiores dados, mas a ideia do plasma de convalescente, do paciente convalescente, é você pegar os anticorpos que o paciente produziu para combater o SARS-CoV-2 e levar para um paciente que esteja gravemente enfermo. Nessa ideia de que você estimule o sistema imunológico daquele paciente. De que você tenha também a questão de que o paciente ele tem uma imunomodulação, ele consiga ter uma resposta não uma resposta imunológica não maior, mas que ela seja mais eficaz. Essa é a ideia. De novo, a gente está numa fase de experimentação, então ser mais contundente em termos de que funciona ou não, a gente não pode ser, a gente precisa dos dados científicos. Mas é promissor, sim, a lógica, a plausibilidade por trás dela também traz a esperança em termos da terapêutica. Certo. Em termos de reinfecção, ah, joia. Em termos de reinfecção, a gente não tem evidências ainda. A gente não sabe por quanto tempo o IgG ele é
ele é promotor de imunidade, mas a ideia é de que o paciente possa reinfectar a partir do momento em que esse paciente deixa de ter IgG funcional. Existem pessoas que, inclusive, não soroconvertem, elas têm a COVID e não desenvolvem IgG suficiente para ter a imunidade, ou detectável nos exames de sangue. O que a gente tem que levar em consideração é que pode ser que a epidemia, como já dito, a gente ainda está conhecendo, são 6 meses de evolução. Então, se a imunidade funciona por 6 meses, a gente ainda não sabe se funciona por 1 ano. Pode ser que funcione para o resto da vida. Assim como outros vírus também causam imunidade para o resto da vida. Pode ser uma imunidade que dure meses ou semanas. Não parece ser meses ou semanas, pode parecer um pouco mais de meses, porque a gente não tem evidências de reinfecção exatamente por isso, mas também de que as pessoas tenham vírus quiescentes, ou seja, elas guardem como pode ter a varicela, você depois evolui com varicela zoster. Isso vai depender da evolução do conhecimento. Isso vai ser uma resposta que só o tempo vai trazer para a gente. Hoje a gente não tem evidências disso. O que a gente tem é que algumas pessoas demoram para negativar o vírus. Isso sim. O diabético compensado tem o mesmo risco do diabético descompensado? Não. O diabético descompensado tem maior risco. O diabético adequadamente controlado, ele tem menor risco frente ao paciente que não tem um controle ideal da doença. Assim como para outras infecções. Não é diferente o Covid, não. Outras infecções também passam por isso. Desculpa, mas a pergunta de Lucas. Certo. A nível de governo, existe alguma medida prévia a ser tomada para evitar um colapso por síndromes respiratórias futuras? Existe sim, Lucas. É investimento em ciência. Você tem, como por exemplo, outros países já têm. A China ela é foco de várias e várias dessas síndromes respiratórias. Então lá, eles foram tão eficientes em termos de medidas, porque eles adotaram lockdown precoce, eles adotaram vigilância precoce, eles testam muitos pacientes. E a gente fala China, mas a gente tem que extrapolar essa experiência positiva para outros países asiáticos, como, por exemplo, a Coreia, como a diversos outros pacientes, inclusive do Sudeste Asiático. A Austrália, por exemplo, não levando a Austrália como Ásia, lógico, mas dentro do contato e da circulação econômica, que é muito forte na Austrália. E isso é o que a gente precisa, ter uma equipe vigilante, um governo vigilante em termos da possibilidade de aparecer. Montar as estruturas governamentais e científicas, técnico-científicas, para que você tenha testes na população, desenvolvimento de vigilância, de que você também tenha um investimento em pesquisa. O Brasil é um dos países pioneiros e referência mundial no desenvolvimento de vacinas. Se a gente tivesse um investimento governamental, um fomento à pesquisa, a gente poderia não depender das vacinas de Oxford ou das vacinas chinesas. A gente poderia mais rapidamente caminhar e desenvolver a nossa vacina. Mas a gente saiu um pouquinho atrás exatamente porque a gente tem um sucateamento das instituições científicas. A gente precisa mais investir em ciência, em pesquisa, e assim tendo o investimento estatal num foco de vigilância técnico-científica e o fomento de pesquisa, você consegue ter respostas mais efetivas. Obrigado, Camila, pelas palavras. Alguma pergunta a mais? Pronto. O senhor quer responder alguma pergunta? Mais alguma? Não, assim, porque são 2 horas, não é isso? Então, Isso. se não tiver, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar, ou se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Já já está no carregador, o problema da bateria já foi resolvido. Eu só estou um pouco torto na tela por causa da logística, mas eu estou aqui para responder exatamente essas dúvidas. É uma forma também de, inclusive, combater a pandemia. A desmistificação das coisas ajuda muito a saber. Conhecer o inimigo é um dos principais passos para ganhar a guerra. Então, é parte também da atuação da gente é fazer com que essas dúvidas sejam mitigadas. E aí, Melody, ela perguntou se as compras de supermercado precisam ser higienizadas. O ideal, Melody, o indicado, na verdade, é que você higienize sim. Porque o ambiente do supermercado é um ambiente contaminado. E aqui você não tem controle da entrada de pessoas, da higienização. Então, o ideal é que os produtos que você for ter contato que sejam higienizados.
Então, higienizar os pacotes, tudo isso é uma prática boa. Felipe pergunta se prevenir o medo comunitário em procurar sistema de saúde pelo medo de contaminação. Deixa eu ver se eu entendi certo a tua pergunta, Felipe. Se você, assim, como é que a gente faz para que as pessoas não fiquem em pânico e vão no pronto-socorro por qualquer sintoma besta, e aí, besta no sentido de que banal ou que seja menos grave, não querem diminuir o que as pessoas sentem, mas que essas pessoas vão e lá elas peguem a doença. Não era só uma rinite alérgica, por exemplo, aquela coriza, a pessoa foi no pronto-socorro e pegou a Covid. Essa tua pergunta vem da situação que a gente precisa esclarecer as pessoas, precisa divulgar as informações. A gente tem que ter acesso às redes de saúde, nem só de pronto-socorro, de UPA, deve ser a porta de entrada no serviço de saúde. As unidades básicas de saúde, elas existem para isso. A telemedicina tem se mostrado uma ferramenta útil também. A gente tem diversos aplicativos que ajudam as pessoas a saber quando procurar os sistemas de saúde. E aí a gente tem todo esse contexto. O que é ideal, na verdade, é que as pessoas com sintomas elas pudessem ficar em casa e aí o órgão testador fosse na casa das pessoas e promovesse o teste. Isso é o ideal. Ou então agendar horários de testagem para que essas pessoas também não fiquem com cuidados de aglomeração e daí conseguissem testar essas pessoas. A gente tem a experiência do test drive para o teste, que é uma experiência que tem sua lógica, tem seu benefício. Desculpa, mas tem seu benefício também. E aí é promovendo essas ações que a gente vai conseguir diminuir essa questão da contaminação da pessoa suspeita que não era e passou a ser. Se os sintomas persistirem por mais de 45 dias. Tosse, perda de olfato e paladar estão sendo documentadas, Merian Ellen, como sintomas que ficam mais. Resolve-se a infecção viral, e aí você resolve a infecção viral, porém o paciente demora a responder. O que a gente está vendo aqui, existem pacientes que demoram algumas semanas para melhorar do paladar ou da questão do olfato, e que alguns pacientes persistem com espineia. Ou persistem por espineia por causa da própria infecção viral, que é um resquício, ou a gente vai descobrir que esses pacientes podem estar evoluindo com bronquiolites, ou eles podem estar desenvolvendo com lesão brônquica outra, não só inflamação. Existem pacientes que estão apresentando dispneia porque evoluem com processos intersticiais pulmonares, isso tem sido relatado também, mas a gente precisa de maiores evidências, e de pacientes que evoluem com eventos trombóticos. Então, num paciente com dispneia, inclusive rastrear que aquela dispneia não seja um TEP é importante. Apareceu uma outra pergunta, que era em relação à intubação, de Kátia. Se a intubação ajuda um paciente que respira bem, mas que tem a oximetria baixa. Não é mais eficiente uma intervenção medicamentosa? Infelizmente, Kátia, a gente não tem um medicamento para melhorar nesse sentido. O que acontece, na verdade, não é que os pacientes que estão hipoxêmicos, mas sem desconfortos, eles não estão graves. Eles não apresentam desconforto, mas eles estão hipoxêmicos, e a hipoxemia é grave. A hipoxemia é promotora de estresse miocárdico, de lesão do sistema nervoso central. Então, isso tudo. Por isso, não é intubação precoce quando o paciente está hipoxêmico, apesar de não se queixar de dispneia. Existem outras fontes de oferta de oxigênio. Você pode ofertar oxigênio por catéter nasal. Você pode ofertar oxigênio por máscara com reservatório não renalante. E você pode ofertar também ventilação, não só oxigênio, com a ventilação não invasiva. Que do mesmo jeito, num paciente com a nebulização, você pode lançar a mão, desde que seja num ambiente controlado, com uma equipe adequadamente paramentada e em isolamento respiratório, de modo que você não contamine outras pessoas. É possível que o resultado do teste para a Covid seja falso ou positivo? Amanda, depende do teste que você fala. Se você está falando do RT-PCR, que é o SWAB, eu digo a você que nem jamais, nem toujours, nem na medicina, nem nunca, nem sempre. Mas a chance disso acontecer é extremamente baixa, é ínfima. No RT-PCR, porque a reação é genética, é genômica, é genética, na verdade. Você tem uma reação com RNA viral. Em termos do IgM-IgG, se você pode ter falsos positivos, falso positivo é possível. E do teste rápido é mais possível ainda que você esteja um falso positivo. Porém, levando-se em consideração o contexto pandêmico,
Num paciente com sintomas compatíveis em tendo teste rápido positivo, você pode firmar o diagnóstico. Criança, o risco de ocorrência de síndrome de Kawasaki associado ao contato com o Covid realmente tem sido documentado, amiga. Isso realmente existe. Na verdade, o maior número de relatos, eu acredito, eu precisaria confirmar essa informação, mas é do Reino Unido, mas existem evidências sim de que os pacientes estejam evoluindo com esse quadro de inflamação vascular e que isso corrobora a questão de que a inflamação talvez seja o principal foco de ação contra a Covid-19. Em vez de atuar no vírus, a gente vai ter que aprender a atuar dentro do quadro inflamatório. E aí, seja bloqueio de IL-1, IL-6, TNF-alfa, ou você reduzir de modo mais potente a inflamação e todas as vias com corticoterapia, com outros imunossupressores, é isso que a gente vai precisar aprender a fazer, saber qual é a melhor resposta. Aparentemente, a terapia-alvo é a melhor resposta, porque você tem menos efeitos colaterais quando você faz o tratamento alvo direcionado. Renata, se a asma brônquica é considerada um fator de risco? A asma brônquica por si só, não. Pacientes com asma não têm COVID mais grave e pacientes com asma, eles não têm sintomas mais graves em usando o tratamento. O que acontece aqui? O asmático não compensado, ele pode ter COVID mais grave. Se você é asmático e está compensado, está usando a bombinha, não pare de usar a bombinha. Você não vai ter um quadro de COVID mais grave por causa disso. Agora, se você é asmático e não tem controle da doença, o adequado seria procurar o atendimento médico, buscar um especialista, para, assim, atingir o controle e evitar de ter o quadro mais grave. Certo. Se a pessoa, depois de ter Covid, ela pode ter alguma sequela no pulmão. A gente já conversou. A gente pode ter sim, Alessandra. A pessoa pode. A gente ainda está aprendendo sobre isso, mas a possibilidade de que desenvolva uma hiperreatividade brônquica secundária é possível. Que exista também remodelamento brônquico a depender da inflamação também é possível. Que você tenha fibrose intersticial também é possível. E que você tenha trombose pulmonar também é possível. Isso já acontece em diversas outras infecções respiratórias, infecções virais, inclusive. O que a gente vai precisar entender é qual seria o padrão predominante do Covid dentro dessas sequelas possíveis. A gente está vivendo hoje a pandemia, passado esse primeiro número de casos, a gente vai aprender a lidar com os casos mais crônicos. Então, a gente tem um novo foco de estudo da pneumologia, que é o coronavírus, o novo coronavírus, SARS-CoV-2. Certo. Alisson, é assim, esses estudos que mostram benefícios com 62 pacientes, eu particularmente desconheço, mas assim, levando em consideração, eu conheço não que tenha especificamente 62, mas existem outras cortes chinesas com até um número um pouco maior de pacientes que mostram benefício. Mas quando a gente vai comparar, nenhum desses critérios, nenhum desses estudos, ele foi o melhor estudo, não foi um estudo randomizado, controlado, foram os estudos observacionais. E quando eu tenho dois estudos observacionais, levando em consideração que eles são parelhos, vamos colocar assim. Vamos imaginar esses dois estudos. E eu tenho um estudo com 60 pacientes e outro com 96 mil pacientes. Tem maior peso de evidência o estudo com 96 mil pacientes. Então, se você for comparar estudos observacionais, ainda prevalece o dado do trabalho de 96 mil pacientes mostrando não benefício e malefício ao uso da hidroxicloroquina. Certo, Denise, se o vírus pode ser transmitido pelo ar, pode sim ser. E quanto tempo ele demora foi uma coisa que a gente já discutiu também. Existem pessoas que eliminam mais rápido, existem pessoas que demoram em média 14 dias e pessoas que podem demorar até 4 semanas para a eliminação viral. Isso depende de cada um. Mas tem que ressaltar também que a eliminação viral de 21 semanas são casos assim extremamente infrequentes, são raros. Bom, a gente vai encerrar a live por aqui. Eu queria agradecer em nome de toda a organização a presença do Dr. Rodolfo. Aqui nos comentários foi unânime, todo mundo parabenizando. Parabéns pela brilhante aula, palestra. Também parabenizar o senhor, hoje é o dia do pneumologista. Parabenizar o senhor e todos os pneumologistas que fazem parte da nossa liga, que trabalham com todas as ligas do Brasil que estão envolvidas aqui. Parabéns pelo brilhante trabalho e também
agora trabalhando também na frente, né, na equipe de frente contra o Covid-19. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. E, assim, aproveitando também que é o dia do pneumologista, eu espero estar falando com futuros pneumologistas. Todo mundo das ligas de pneumo aí. A gente é uma especialidade que... eu sou suspeito para falar, na verdade, de dizer que é a melhor especialidade médica dentro das especialidades médicas, mas é uma área extremamente interessante. Eu acho que vocês estão de parabéns por estar participando das ligas, por mostrar esse interesse. E eu espero que a pneumologia não decepcione vocês, assim como ela mostrou ser a melhor escolha possível. Eu acho que temos vários alunos aqui presentes que planejam também, uma das opções, seguir a pneumologia. Possamos no futuro ser colegas de profissão e de área. A expectativa é grande, viu? Vamos lá. Então, quero agradecer também a todos que participaram, que acompanharam com a gente. E lembrar mais uma vez que para receber o certificado, vocês precisam se inscrever novamente no link que está aqui na descrição do grupo. Também que continue acompanhando as nossas ligas pelo Instagram, que esse é só o primeiro passo para um grande projeto. Vamos ter várias aulas, vários temas para ser abordados, principalmente durante esse tempo de pandemia, que estamos nos acostumando a fazer mais aulas via online. Vocês e a gente está aprendendo também. É um aprendizado conjunto. Assim, é uma ferramenta nova que a gente vai precisar aprender a utilizar, mas que até agora tem se mostrado muito válida e muito prática. Vocês estão é louvável também a iniciativa de vocês de fomentar esse meio de comunicação. Então, de parabéns a todas as ligas. Em nome da Pneumoliga, eu gostaria de parabenizar todos. Muito obrigado. E a gente vai encerrando nossa live por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Rodolfo. E boa noite a todos.